1.622 para estagiários, 3.987 para júnior, 8.023 para plenos e 15.510 para níveis de sênior. Essas são as médias salariais por nível em programação, segundo a pesquisa de 2023 do Código Fonte TV. No geral, a média salarial do CLT é de 7.540 e 12.062 para PJ. Claro, se olharmos para quem trabalha para fora do Brasil, facilmente passa da casa dos 20k mensal em média. Mas o dado que você mais deveria se atentar é o tempo médio que alguém leva para alcançar uma faixa salarial de 7 a 9 mil, e esse tempo, na sua maioria, não baixa de 2 a 4 anos de experiência. Esquece o salário de 4 mil em 6 meses. Mas será que essas médias realmente fazem sentido? Nesse vídeo eu vou provar que realmente faz, levando em consideração a minha própria evolução salarial ao longo de mais de 10 anos na área, e como grande parte desse tempo foi como CLT, eu tenho inclusive provas da minha carteira de trabalho de capinha azul que muitos de vocês nem devem ter visto uma na frente. A minha trajetória começou aos 16 anos como estagiário no desenvolvimento web. Na época eu fazia sites para empresas locais em uma agência na minha cidade. E pasmem, essa agência ainda existe. Eu realmente não sei como sobrevivem fazendo sites até hoje. Na época eu sabia um pouco de HTML, CSS e quase nada de PHP. Era a época de ouro do código macarrônico do PHP misturado com jQuery maravilhoso. E estava surgindo então o saudoso Bootstrap que perdura até hoje. Nessa época o salário era de R$600 e eu fiquei com ele por cerca de 6 meses até que eu fui efetivado como júnior e passei a ganhar R$1.000, que durou por cerca de 1 ano e meio, entre outubro de 2013 até junho de 2015, quando eu saí da empresa e mudei de cidade para fazer faculdade de sistemas de informação. Bom, e aí não levou muito tempo até eu conseguir outra empresa para mostrar os meus dotes, né, como desenvolvedor web. E você deve pensar, bom, na faculdade pública ganhando 1.000 conto, ok, dá para viver, mas é aí que você se engana. Eu comecei ganhando míseros R$300 e pasmem, eu fazia tudo. Eu era o estagiário lá ganhando 300 conto e era responsável por fazer sites, levantar a infra, dar suporte aos projetos. Eu era um verdadeiro full stack raiz. E eu fiquei na situação durante 2 anos. Eu não tenho registros desse período porque eu era estagiário, mas eu devo ter ganhado no máximo 1.000 conto nessa época. E lá em setembro de 2017, essa mesma empresa assinou a minha carteira com R$2.546 e eu fiquei ali até maio de 2019. Eu realmente me sinto muito usado nessa época. No final da faculdade, em 2019, entre maio e dezembro, eu estava focado no meu TCC, mas foi nesse período que eu também comecei a minha startup com o pessoal que eu conheci na faculdade. Um empresário local deslumbrado na época com as startups virando unicórnios no Brasil, decidiu investir no nosso negócio, e eu fiquei trabalhando full time nesse produto, que era um aplicativo de descontos desenvolvido em Flutter, onde eu fazia tudo novamente, back-end, mobile, infraestrutura e até pitch de apresentação do produto eu fazia. Nessa época eu era PJ, então eu lembro de ter uma remuneração em torno de R$2.500 a R$3.000. Isso durou pouco, obviamente. Em fevereiro de 2020, quando o investidor finalmente decidiu que não ia dar mais dinheiro para um negócio que nitidamente não daria em nada. Foi aí então que eu entrei na primeira empresa da minha vida, onde eu tinha um produto de verdade para desenvolver, e não só sites ou projetos mirabolantes onde eu fazia de tudo e mais um pouco. E foi lá na empresa aonde eu trabalhei os últimos 2 meses da minha vida em um escritório físico até hoje. Foi quando a pandemia começou de verdade. Nessa empresa meu salário inicial foi de 4 mil e eu fiquei apenas 6 meses. Eu saí em agosto de 2020, no auge da pandemia, para me meter em um setor que eu sempre quis trabalhar e que já me causou um burnout fudido mais tarde, mas que eu estou até hoje, que é o setor financeiro, mais especificamente fintech. Nessa empresa meu salário inicial em agosto de 2020 foi de R$5.000 e foi aí que eu tive pela primeira vez uma trajetória na minha carreira, onde o salário começou a subir e o meu conhecimento foi começando a se desenvolver de forma mais consistente de acordo com o que o mercado também espera da gente como desenvolvedor. A área cresceu bastante durante a pandemia, todo mundo sabe disso, e nessa empresa, pelas anotações que eu tenho aqui, eu tive alguns aumentos. O primeiro deles foi em abril de 2021, quando meu salário foi para 5.157, apenas R$157 de aumento. Provavelmente foi um dissídio que aconteceu aí. O verdadeiro aumento veio em maio de 2021, quando foi para 6.077, depois em outubro de 2021, quando foi para 7.500. E nessa época eu lembro de estar extremamente insatisfeito com a empresa. Lá era horrível, eu trabalhava finais de semana, à noite, até tarde da noite, então meu burnout nessa situação estava começando a ficar bem nítido. E nessa época o mercado estava começando a bombar. Eu via gente com menos de 1 ano ganhando 3, 4 vezes mais do que eu, sabendo muito menos, e aí a minha cabeça realmente começou a bugar. E mais um aumento aconteceu em janeiro de 2022 para R$9.000, mas eu já estava realmente saturado com o burnout fudido, e em fevereiro de 2022 eu lembro de ter feito mais de 30 chamadas de vídeo
com processos seletivos para diversas empresas. Em março de 2022, eu comecei na empresa que eu tô até hoje. Nela, meu salário inicial foi de 16 mil como desenvolvedor sênior back-end. Eu tive meu primeiro aumento para 16.698 devido a um dissídio em outubro de 2022 e recentemente eu passei para Tech Lead em agosto de 2023, então faz pouquíssimo tempo mesmo. Agora meu salário então é de 19.203 como CLT. Tem outros benefícios também, como alimentação de 1.500 que é disponibilizado em um cartão, onde a gente tem R$800 de saldo livre e o restante eu posso usar apenas em mercados e restaurantes. Além disso, eu também tenho um plano de saúde completo da Sul América sem participação, então eu não pago nada para esse plano de saúde. Mas claro, como o brasileiro não tem um dia de paz, o governo come grande parte desse salário graças aos impostos, que hoje eu caio na última alíquota do imposto de renda, então esse valor é de 27,5%, que é do governo, e mais 8% que vai para o FGTS. Portanto, eu recebo líquido em torno de 12.500 e mais 1.500 de benefícios, chegando assim em torno de 14 mil líquido. Eu espero que esse vídeo realmente sirva como uma espécie de inspiração. Veja minha trajetória toda novamente e vai perceber que eu levei praticamente 7 anos para passar de 5 mil por mês. Depois de formado e com muita experiência, então não tem almoço grátis e se você está começando hoje, estude bastante, tenha foco, não desista, o caminho vai ser longo, árduo, mas realmente vale a pena se você não desistir ao longo da trajetória. Por hoje é só, obrigado por assistir e eu te vejo nos comentários dos vídeos.